Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, né, à nossa série de inteligência emocional na prática da Relacionare. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante que eu tenho visto muito nos meus atendimentos será que você está preparado psicologicamente para sair desse isolamento, dessa quarentena? É algo muito importante porque eu tenho percebido muitas pessoas com esse medo, né, com essa angústia mais latente de sair de casa. Isso faz sentido para você? Então você que, né, vai entrando aqui na nossa live, traz pra gente, né, realmente o que você tem sentido. Tá sendo confortável, leve para você sair de casa ou você tá gerando esse desconforto? Né, para você que já tá voltando de trabalho de home office, né, saindo ou tá fazendo esse híbrido, né, tô falando meio home office, meio no trabalho presencial, no escritório mesmo, tá sendo confortável para você? Compartilha aqui que sentimento, que emoções você tem, né, tem tido nesse momento. Seja bem-vinda, Nature, né? Seja bem-vinda e vai compartilhando conosco, né? O que você vem sentindo. Me fale se você está se sentindo preparado, né? Emocionalmente para sair desse isolamento. Eu sei que todos nós estamos obviamente, numa expectativa, né, sobre isso, mas o quanto emocionalmente você está se sentindo preparado, ok? Então, eu vou deixar aqui o quanto isso está importante, vai compartilhando e depois, claro, para quem não puder não estar conosco aqui direto na live, a gente vai trazer isso também, vou subir no IGVT, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Um minutinho. Vambora. Tá demorando para entrar? Então, a minha pergunta é, você está preparada psicologicamente para sair, né, desse isolamento? Ou toda vez que você vai sair de casa, você tem percebido que você tá com medo excessivo, né? Ou com uma angústia, sempre toda vez que você precisa pensar que você tem que ir ao mercado, que você tem que ir na farmácia, né? Isso já te causa um desconforto. Se sim, saiba, né, que você ou pessoas próximas de você está, né, sofrendo de síndrome da cabana. Sim. Né? Não sei se isso é novo para vocês ou se vocês já ouviram falar, né? A síndrome da cabana, exatamente uma síndrome nova do século XX, daquelas pessoas que saíam para caçar e passavam muito tempo fora de casa e quando elas estavam, né, chegavam no conforto do seu lar, elas queriam ficar mais tempo reclusa. Okay? Então, trazendo isso para esse momento de confinamento que a gente está vivendo, a gente passou por muito tempo, por um longo período dentro de casa. Então, nosso cérebro ele já se acostumou com isso, né? Ele já mandou, nós já estamos com novas sinapses neurais, digamos assim, onde ele manda para, estar em casa é seguro, estar em casa é o melhor lugar para você estar. Então, toda vez que a gente faz um movimento contrário, ele vai trazendo esse desconforto pra gente, ou de angústia, ou de ansiedade. Muitas vezes pessoas não estão conseguindo dormir direito, toda vez que precisa, né, sabe que tem às vezes alguma consulta médica, precisa, enfim, sair, né, transpor essa barreira de sair de casa. Tem pessoas que começam a ter calafrio, palpitação. Cada pessoa vai reagindo de uma forma diferente. Perceba isso em você, perceba se ao sair de casa ou você fazer esse planejamento, se você tem esse desconforto, né? Às vezes também a pessoa acaba dormindo muito mais do que dormia antes. São todas estratégias, né? Pode ter adquirido um vício que não tinha antes, compulsão alimentar, são todos alguns sintomas que a gente tem, né, que é sobre essa síndrome da cabana. Ok? E a síndrome da cabana não é uma doença, são simplesmente fenômenos, né, psicológicos que nós estamos desenvolvendo justamente pelo período de isolamento, né, pelo período da quarentena, justamente para a gente ter nós estamos longo período dentro de casa e o nosso cérebro já entendeu que, assim, casa é lugar de segurança, lugar de proteção, ok? Então, algo positivo sobre isso que não é uma doença, porém, nós precisamos ficar muito atento em relação a isso. Tá? Precisamos realmente perceber o quanto eu estou me comportando em relação a esse medo e criar estratégias para que realmente eu consiga vencer essa barreira, né? Aos poucos, dentro do meu tempo, respeitando o meu tempo, mas não é um lugar que a gente tem que, né, se monitorar para a gente não estar muito tempo nessa síndrome, claro, porque senão vai desencadear
outros tipos de problemas, né, físicos, emocionais, mentais, enfim. A gente sabe de tudo, né, toda a síndrome que a gente passa, toda trauma, toda fobia que a gente passa por um longo período, isso também vai ocasionar no nosso corpo, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias interessantes que a gente pode fazer para a gente vencer aos poucos as questões dessa síndrome, tá? Então, o primeiro toda vez que você for sair de casa e você perceber que gera um medo, uma ansiedade, lembre-se, né? Recorda-se das boas lembranças que você tinha antes desse período. O que você gostava de fazer, onde você gostava de estar, que recordações positivas você tem, que experiências legais você teve, né? Tanto nos lugares, com pessoas. Recorde-se o prazer que você tinha, né, de estar fora da sua casa. Isso vai mandando novas sinapses neurais para diminuir essa sensação do medo que o cérebro nos produz, ok? Então, uma estratégia realmente que a gente ajuda, né, a diminuir essa frequência do medo, tá? Então, recorde-se de boas lembranças. Uma outra possibilidade respeite o seu tempo. Né? Não é porque todo mundo está saindo, nem todo mundo obviamente está, mas não é porque teu vizinho, tua família, as pessoas estão voltando, né? Você tem a obrigação de sair, obviamente que não. Então respeite o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo emocional e não tem certo e errado. O importante é você perceber, né? Ficar atento em relação a isso e crie pequenas estratégias. Como que você pode cada vez mais gerar um certo conforto para você? Por exemplo, se você está com medo excessivo de paralisante, comece a ir todo dia até, por exemplo, o portão da sua casa. No outro dia, né, ande ali na sua calçada, na sua quadra. No dia seguinte, vá um pouquinho além, comece a andar no seu bairro. E assim, 1 grau por dia, você vai fazendo pequenos movimentos para te trazer essa segurança, né, esse conforto que você precisa realmente para diminuir esse medo excessivo que possa ser que você ou alguém próximo de você esteja vivendo, tá bom? E uma outra dica que eu também acho muito legal busque atividades do seu interesse. Acredito que você desenvolveu, muito provavelmente você desenvolveu algumas outras atividades de interesse nesse período de pandemia. Por exemplo, tenho muitas clientes que voltaram a costurar ou que começaram a costurar, aprenderam, né? Estão aprendendo a costurar nesse momento, fazendo patchwork, fazendo várias coisas. Eu mesmo já recebi vários mimos delas nesse período, ou começaram a fazer crochê, ou começaram a se interessar por algum tipo de literatura, fazendo pequenos reparos, reformas dentro da sua casa. Não sei exatamente qual o seu interesse, né, que você desenvolveu nesse período, mas o mais importante, provavelmente vai haver uma necessidade de você sair em busca disso, né? Uma cliente minha estava super interessada e começou a confeccionar javapalas. E ela também estava extremamente com esse medo excessivo de sair de casa. E através desse novo interesse de construir e outras pessoas já pedirem encomenda, ela já não tinha mais, né, a matéria-prima suficiente para produzir. Então, através desse interesse, ela foi cada dia mais quebrando barreiras para ir em busca de fornecedor, que nem tudo é possível online, de pequenos produtores que têm, né, o material que ela precisa, e foi esse movimento que fez ela diminuir um pouco desse medo para ir em busca daquilo que esse desejava, ok? Então, repassando, né, a síndrome da cabana é uma síndrome super recente do século XX, justamente dentro desse período que nós estamos vivendo. Não é uma doença, né? Não é uma doença, porém, se você perceber que você ou outras pessoas próximas de você estejam completamente desconfortáveis, que aquele medo está produzindo paralisia, por exemplo, na pessoa, é importantíssimo que você também procure profissionais, porque esse medo ele vai desencadeando os outros problemas mentais e emocionais. Por exemplo, vai agravando um quadro de depressão, pessoas que já têm crise de ansiedade, crise do pânico, né? Então, se você perceber que você não vai conseguir fazer sozinho e você precisa de um apoio de um profissional, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, faça esse movimento de buscar essa ajuda, de olhar para isso. Mas, a princípio, né, quero só deixar muito claro que não é uma doença, mas com pequenas estratégias, sim, nós conseguimos lidar com isso com mais leveza e conforto, ok? Então, quero fazer esse convite para vocês também. Quem quer saber um pouco mais sobre a síndrome da cabana,
amanhã, né, para quem me acompanha, sabe que amanhã é dia de papo terapia, às 17 horas. E nós somos sempre na papo terapia, é o momento das pessoas desenvolverem a sua inteligência emocional também. Eu sempre trago uma educação emocional, uma prática emocional, né? Por exemplo, amanhã eu vou falar justamente sobre a síndrome da cabana, vou compartilhar um pouco do que nós compartilhamos aqui e um pouco além, né? Vou dar outras dicas também, não só dicas que eu dei nessa live, mas outras dicas e, com certeza, uma reprogramação emocional, que é um grande diferencial do Papo Terapia. Justamente uma reprogramação de energia, justamente para você já parar de vibrar nessa emoção do medo e realmente te trazer uma positividade, uma confiança para que você possa lidar isso da melhor forma possível, ok? Então foi um prazer estar com você hoje aqui nessa live, né? Tô fazendo pequenas, chamo de mini lives de inteligência emocional na prática, sempre trazendo algo muito pontual que nós estamos vivendo, mas como a gente pode trabalhar disso, né, de uma forma mais leve, para nos proporcionar bem-estar emocional, ok? Então, se isso faz sentido para você e você também perceba, né, muitas pessoas talvez não tiveram oportunidade de estar conosco nessa live, e se tem algum amigo, alguém da família que esteja passando por isso, né, pegue esse aviãozinho, compartilhe com as pessoas para elas realmente assistirem. Daqui a pouco essa live também vai ficar no nosso IGTV, mas compartilha com essas pessoas. Oi, Tati, seja bem-vinda. Mas compartilham, né, com as pessoas sobre a síndrome da cabana. Pode ser que elas estejam vivendo justamente por isso. E essa informação, essas pequenas dicas, pode realmente ajudá-la a promover bem-estar emocional e ela, né, ter a coragem necessária para realmente sair dessa zona de, ok? Então, se isso faz sentido para você, Tati, eu já tô quase no finalzinho da live, mas caso você queira compartilhar, hoje eu estava falando sobre, né, se você se está se sentindo confortável, né, para sair desse isolamento, né, com conforto emocional, e se alguém está sobre o medo excessivo, né, quando o medo excessivo está relacionado à síndrome da cabana que eu estava comentando aqui. Então, se isso faz sentido para você, deixa aqui seus comentários, como você está reagindo a isso, se você tem alguma estratégia também. É muito legal porque um pouquinho de boas práticas que vocês praticam e vocês compartilham pode ajudar muitas pessoas ao longo do dia. Faz a diferença, né, para as pessoas ao longo do dia, ok? Foi um prazer estar com vocês hoje. Acompanhe aqui a Relacionar e saiba tudo sobre inteligência emocional e esteja conosco para também desenvolver você. Aproveita essa oportunidade, ok? Vai ser um prazer e caso você queira, nos vemos amanhã no Papo Terapia para desenvolver sua inteligência emocional, receber uma reprogramação emocional, né, de energização para a gente sair dessa vibração de medo que nós estamos, ok? Então, muito obrigada e até qualquer hora.